Primeiramente, agradeço aí em meu nome, né, em nome do Fábio, em nome do FRG. Boa, tô ouvindo bem. Pela presença de todos, tá? Esse evento tá belíssimo, né? A gente vê que eles renovaram aí a forma de fazer a apresentação, a forma de trazer essa experiência pra gente, que foi muito legal, né? Esse evento, que os fundos estão bem bacana mesmo. O que eu gostaria de provocar é o seguinte, eu vejo a pós-venda, né? Eu trabalho na parte de comercialização e basicamente o nosso trabalho é pós-venda, né? Que depois que a gente convence o cara ali a migrar para o Mercado Livre, a gente fica fazendo pós-venda o tempo todo, né? A gente tem ali os principais indicadores que a gente tem que controlar é o CAC, que é o custo de aquisição, e depois o LTV. E a gente sabe que é muito mais barato você manter um cliente na sua plataforma, né, do que você ter que captar um cliente novo todo mês, tá? Então, eu queria levantar 4 pontos aqui sobre pós-vendas, tá? Para discutir com vocês. A nossa turma aqui, né? Nosso time aqui é bem heterogêneo, né? A gente tem distribuidor, a gente tem construtor, a gente tem a parte de crédito aí, que a Insoli também está fazendo um trabalho muito bom de crédito, né? E todo produto que você se predispõe a vender, você acaba tendo um pós-venda, né? Então, eu queria entender, primeiro, a dificuldade de implementação do sistema. Eu vi que todos vocês têm um sistema de pós-venda muito robusto, tá? E, claro, se a gente não puder colocar em números, a gente não consegue gerenciar. Tá? Primeiro ponto é quanto tempo levou e qual foi a dificuldade para vocês implementar o sistema de pós-venda que vocês têm hoje. Segundo ponto, o impacto da tecnologia nesse sistema de pós-venda. E, novamente, qual é a dificuldade, qual foram os principais desafios que vocês tiveram. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia não está fácil de desenvolver. Tá? E qual o impacto disso nas vendas, né? Porque um pós-venda bem feito, ele gera venda recorrente. Tá? Como é que vocês veem o impacto disso? E como é que vocês quantificam isso? Quais são as métricas de gestão, de gerência desses dados? Quem vai começar? É o Brainer. Solar e Nove. Então, pessoal, a minha apresentação foi muito focada no que o nosso moderador aqui falou. A gente metrifica olhando para a taxa de churn, né, que é a quantidade de cliente que entra menos a que sai dividido pela minha base, né? Então a gente metrifica isso sim. Pelo NPS, a gente mede a satisfação dos nossos clientes. E sim, é muito difícil achar uma ferramenta pronta para pós-venda. Não há, na verdade não existe, né? A gente criou alguns canais, foi por necessidade, né? Então algumas necessidades surgiram. O CAC, que a gente chama que é o Centro de Atenção ao Nosso Cliente, ele veio para entregar uma rastreabilidade aos nossos produtos para o cliente e o suporte técnico para entregar toda a parte técnica de auxílio aos nossos clientes. Com certeza, o nível de satisfação foi muito maior. A gente já chegou a ter NPS de 60%. Né? Hoje a gente está com acima de 90%. Né? O nosso NPS medido pelo suporte técnico e pelo CAC. E, com certeza, quando a gente não consegue entregar um pós-venda que dê segurança ao nosso cliente, que é sobre isso que a gente fala, né? Sobre segurança. Muitas das vezes a gente vê nossos clientes integradores dizendo que a carga do distribuidor X não se sabe onde é que está. Então a gente tem toda essa rastreabilidade, a logística é própria, né? Desde entrada de material, logística de transformação do produto e a logística de expedição. Então a gente controla toda essa cadeia para conseguir entregar segurança ao nosso cliente, né? Então é isso que a Solar 9 faz, é sobre isso que a gente investe, né? São pessoas qualificadas, treinamentos internos, processos, procedimentos e as revisões vêm diariamente. Obrigado. Valeu, Brainer. A gente vai aqui na sequência então, né? O Brainer, Ananias, fotos e depois a Liciane, que está participando aí para a gente de forma remota. Ananias, eu vou até aproveitar agora para pegar um pouco mais de informação, né? Na tua parte de operação, assim, vamos lá, a parte de pós-venda, eu acho, de equipamento, o pessoal de distribuição vai falar bem sobre isso. Mas na tua parte de crédito e na parte de tech, né? Qual foi teu desafio para implementar e quais são os principais desafios que tu ainda vê hoje, assim? Como é que vocês estão crescendo nesse sentido? Fábio, obrigado aí. Bem, duas coisas que nós começamos a criar para poder criar essa cultura centrada no cliente foi entender o que o cliente de fato estava sentindo. Então, nós começamos a fazer focus grupos com vários clientes em várias regiões, porque é diferente, né? O cliente que está no Nordeste é diferente do cliente, e as expectativas do cliente Nordeste é diferente das expectativas do cliente em Minas, do cliente aqui
aqui em São Paulo, que está em lugares diferentes. Então a gente começou a fazer focus groups com essa relação, e aí, com base nisso, começamos a entender um pouquinho do que eram as dores que aconteciam do processo todo, para entender durante o processo essa parte dos sentimentos. Segundo ponto foi mapear isso tudo do ponto de vista de processo, né? Então começamos a extrair isso em processo. Então, desde o ano passado, a gente começou a implementar dentro da empresa a Falcone para nos ajudar nessa parte de implementação de cultura e processo. Então, isso nos ajudou muito a poder entender e a criar essa relação, e as áreas começarem a participar de toda essa dinâmica. Segundo passo, né, dentro da nossa estrutura de financiamento, hoje nosso financiamento ela é 100% já contemplando todo esse processo de manutenção. Então, assim, como a gente tem que observar, além da questão da venda, tem que acompanhar, além do NPS, o processo de venda, também tem que acompanhar o NPS durante todo o processo da geração desse contrato. E um dos fatores que a gente leva isso aqui, porque faz parte do nosso contrato, é entender a performance. Então, esse sentimento, performance, geração, acompanhamentos, relatórios começaram a fazer parte dessa estrutura. Para isso aqui, nós começamos a metrificar isso em todos os momentos. Então, desde o momento nós começamos a criar nossa esteira de crédito, que era associada a como é que o cliente tinha, de como a gente podia dar o crédito ao cliente. A gente precisou entender muito uma cultura dessa cultura cliente. Eu digo muito assim, uma conta de energia, talvez muitos não saibam, tem 52 informações comerciais. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei 12 anos trabalhando em distribuidor, então fui aprender um pouquinho daquela conta. Então, são 52 informações comerciais. Você quer vender storage amanhã, pode olhar na conta, saber se aquele cliente, você pode vender ou não para o cliente. Está lá já naquela conta de energia, a sinalização para aquele cliente, se é possível ou não, um cliente para o storage. E outra coisa que nós fizemos, né, eu digo muito, são três fases que você tem que desenvolver, que é o PPT, né, processo, pessoas e tecnologia, foi estudar um time robusto que pudesse desenvolver isso tudo que a gente estava querendo. Então, nós começamos a colocar dentro da estrutura hoje, são mais de 10 cientistas de dados hoje dentro da empresa, hoje, trabalhando o tempo todo com isso, vários garotos lá desenvolvendo, vários devs trabalhando isso aqui, e uma turma de design que pudesse transformar isso de uma forma que pudesse ser didática para o cliente e didática internamente para a estrutura da empresa. Então, assim, foi dessa forma, Fábio, que a gente começou a criar e criar uma estrutura diferente lá para o mercado. Obrigado, Nilson. Nosso colega da Fotos agora. Não tem pergunta específica para mim, não? Cara, que pergunta específica. Tô brincando com você, pode deixar que eu dou um jeito aqui. Primeiro de tudo, meu coordenador comercial ele pediu para perguntar quem são os integradores aqui, por favor, levantar a mão. Beleza, então muitas das dores que a gente sofre, vocês também sofrem, né, no pós-venda, porque vocês também estão lá na linha de frente, então vocês têm que fazer pós-venda, não tem jeito. A maior dificuldade que deve ser de todo mundo, em todo mercado, não só no pós-venda, são pessoas. Sempre vai ser. Sempre vai ter turnover, sempre vai ter gente que vai aprender menos, gente que vai aprender mais, gente que não vai gostar do que faz, e o nosso mercado é muito novo. Então esse é um problema que todos nós vivemos, e o suporte técnico acontece bastante no pós-venda, e a gente tem que estar sempre recrutando, sempre gastando muita energia com isso. Eu participo de algumas entrevistas, mesmo não sendo minha área específica, eu tento me envolver em tudo. Então, o recrutamento é uma das dificuldades. Com relação a sistema, tecnologia, a importância de você introduzir os processos dentro do sistema da empresa, integrar. Agora a gente está tentando integrar com a plataforma, que também é complicado. Acho que todo mundo sofre com a plataforma hoje em dia, talvez a Aldo menos. E integrar tudo isso para ficar de maneira clara, para que a gente possa ter relatórios e poder ver o que está acontecendo realmente de problema com o cliente, né? Agora, como medir isso? Como eu tenho a visão mais macro, não fico olhando muito no micro, né? Os funcionários estão lá, os coordenadores, supervisores, para olhar isso junto com o pessoal do suporte técnico, você vai sentir muito no comercial. Você vai perder um cliente, você vai ver. Seu vendedor vai reclamar. Você passa ali ouvindo, tem gente que reclamou que não aconteceu aquilo, o suporte vem e fala, pô, esse cliente é ruim, por que a gente tem que ajudar ele? Aí você tem que com calma analisar, às vezes é uma forma de comunicação, às vezes é um jeito de entender, às vezes o integrador realmente está errado, mas você explica para ele, você resolve. Então tudo isso conta muito no relacionamento, o relacionamento conta muito para pós-venda, e é uma dificuldade que às vezes a gente tem, por não conhecer muitas vezes ao vivo, muitas vezes ninguém olhou para mim, muitas vezes a gente não olhou para ninguém, né? As vendas são muito, muito longe às vezes, né? A gente mesmo do Espírito Santo sai do mercado de lá, a gente não conhece a gente ao vivo. Então essa é uma das maiores dificuldades. E também a parte do cliente passar confiança. Acho que todo mundo aqui tem que aprender isso,
de passar confiança naquilo que está acontecendo para a gente resolver de maneira mais rápida. Outra coisa que atrapalha muito no pós-venda, não tem jeito, é o transporte. Tanto o transporte em geral, quanto o transporte até mesmo do inversor, às vezes demora, às vezes o cliente demora para enviar também, então isso atrapalha bastante. E a transportadora, para distribuir, não tem jeito, o Brasil inteiro você tem que usar a transportadora, vai dar problema. Agora, eu não vou depender da transportadora para resolver. Eu tenho meu seguro próprio, eu vou pagar se for preciso, eu vou resolver o problema, depois eu brigo com a transportadora. Então a garantia que a gente tem que dar para o cliente é essa. E o cliente não pode perder a paciência. Vocês têm que segurar o consumidor final porque ele vai reclamar. Outro problema do pós-venda é isso, é o consumidor final falando muito no ouvido, você tem que saber lidar com isso também, para evitar processos, para evitar envolver jurídico. Então, na minha visão, esses são os grandes problemas que a gente está solucionando todos os dias. Bacana, a gente vai passar para o Luciano agora, então a gente vê basicamente que o ponto aqui é pessoas, né? Pós-venda é focado em pessoas, né? A gente precisa de pessoas para poder tocar um bom pós-venda. E agora vamos ver o que é que a Ribeiro, como é que eles contornam isso e o que é que eles vão trazer para a gente. Boa tarde, obrigada aí pela pergunta. Vocês estão me escutando? Sim. Me escutam? Escuta também. Bom, eu peço desculpas que por algum motivo aí da organização, meu fórum era mobilidade urbana, né? Era eletromobilidade e eu estou falando de pós-vendas, mas eu acho que com a bagagem que a Ribeiro tem, a gente já está há 7 anos na distribuição e basicamente a nossa escolha é a escolha muito certeira do fornecedor. A gente só trabalha com marcas premium porque, infelizmente, dentro do nosso contexto, o módulo vai ter problema no transporte. Depois ele não vai apresentar falhas, a não ser que seja um produto de uma qualidade que não estejam ali nos Bloombergs Tier 1 da vida. Depois, o grande problema nosso é o inversor. Nosso computador ali, que eu sempre gosto de simplificar quando a gente fala para a palestra para o consumidor final, que é o computador da coisa. Então, dentro das escolhas da nossa premissa, a Ribeiro ela tem um time só de engenheiros eletricistas, uma pessoa exclusiva para suporte técnico, e com o SolarEdge e Sungrow, a gente tem hoje, por exemplo, um canal de atendimento exclusivo na Sungrow, no suporte, e toda a dificuldade que o nosso integrador parceiro tem, ele passa a mão no telefone e liga para o meu time, e se não tem meu time, eles sabem que meu telefone está à disposição. Então, a Ribeiro aí, nos seus 7 anos de distribuição, tem orgulho de dizer que nunca teve um problema de ação judicial ou qualquer coisa nesse sentido, porque tentou sempre contornar dentro do que a gente pode fazer. Não é? O cliente sempre tem razão e a gente corre atrás de resolver da melhor forma possível. Lembrando um ponto muito importante, que ninguém comenta, mas a responsabilidade quando a gente importa um produto é do CNPJ que está importando. Então, a Ribeiro, tomando isso como premissa, ela só importa aquilo que ela confia que é um produto bastante robusto e de qualidade. Então, é esse recadinho aí que eu quero deixar para vocês, porque, enfim, tem uma mistura de painéis aí, mas está tudo certo. E vamos lá, a gente vê que todos vocês melhoraram o processo de pós-venda de vocês, né? A gente vê que todas as empresas elas focaram muito em como transformar esse pós-venda melhor. Tem muitas empresas aqui que são um pouco mais novas, são mais jovens. Vamos lá, qual foi o motivador, né? Qual foram as dificuldades que vocês tiveram que exigiram que vocês implementassem? Foi perda de cliente? Foi menor, como posso falar, menor capilaridade de venda? Estava perdendo venda? Qual foi de fato assim o que motivou vocês a melhorar o processo pós-venda? Eu acredito que é o que o pessoal vai passar ou está passando e talvez nem consiga reconhecer que está nesse momento, sabe? Então, para a Solar 9, o maior motivador para investir nesses serviços, com certeza, foi a satisfação do cliente e a nossa dor de perder parceiros por algum motivo que a gente deixou a desejar. Então, como eu falei na minha apresentação, a Solar 9 trabalha muito em melhoria contínua para a gente ser melhor amanhã do que é hoje. Então, existem pessoas focadas na empresa em processos, né? E dentro desse processo a gente abre, né? Que são os recursos que a gente usa para aquele processo, a tecnologia, as pessoas e as ferramentas. Então,
cada processo é desenhado a fim de atender, como nosso amigo Ananias falou, o customer centric, né? Que é o cliente no centro. Então, cada passo que a gente dá, a nossa cultura é muito voltada a isso, né? Os nossos departamentos são bastante independentes e voltados à tomada de decisão sozinho, porque eles conhecem que o cliente tem que estar satisfeito. Tá? Então, a nossa maior dor, sim, foi perdas de clientes, parceiros, que a gente desenvolveu desde o zero e por um processo mal desenhado no passado de pós-venda, a gente deixou a desejar. Então, essa foi a nossa maior dor, fez com que a gente corresse atrás de tecnologia, de pessoas e criasse esses departamentos de pós-venda na empresa para ter a rastreabilidade desde a compra até a chegada do material ao consumidor final. Tá, e a gente vê que o impacto disso é muito grande, né? Porque você, como você falou, você pega o cara lá no início, você treina ele, você gasta todo esse tempo, você passa toda a informação e depois que ele está pronto, aí você, por não conseguir atender, você acaba entregando. Então, até é uma questão de competitividade, né? Você acaba entregando para o seu concorrente um cara pronto que você treinou, né? Do ponto de vista de vocês, Ananias, o que é que motivou? Olá, Fábio. Bem, basicamente, todo o processo hoje de construção de relacionamento com clientes lá na empresa, a gente sempre tentou entender o que se passa na cabeça do cliente. Então, e aí nós começamos a verificar assim, se o nosso contrato hoje de financiamento são 120 meses, e se todo ano aumenta o consumo de energia e a relação de consumo pode mudar, nós precisamos capturar esses ganhos, porque no final das contas o brasileiro não sabe economizar de modo geral. E aí nós começamos a entender o que é que poderia estar acontecendo nessa relação. E aí, para capturar esses ganhos de aumento de consumo, aumento do custo de energia e transformar isso no conceito de cross-sale, para que a gente possa ter ano a ano, poder vender alguma coisa diferente para esse cliente, precisava ter um relacionamento com o cliente muito forte. Então, essa relação, né, do cliente deveria estar sendo muito associada. Dentro dos nossos contratos de financiamento, uma das coisas que nós prevemos é que a relação de performance vai ter uma sustentação. E aí não é que a gente vende energia, a gente vende lá um processo que o cliente, quando comprou conosco, ele garantiu que teria X% de desconto na conta de energia. E aí, para isso acontecer, a geração precisaria estar acontecendo dentro de um ambiente de performance controlado. Uma vez que isso aconteceu e conhecendo que a gente sabe que o consumo está aumentando e a garantia de performance está existindo, nós percebemos, olha, se a gente melhora a relação com o cliente, começa a criar uma narrativa com esse cliente, e eu crio uma regra de relacionamento com esse cliente e posso estar o tempo todo me relacionando com ele, eu consigo vender outras coisas diferentes. Essa dinâmica é muito diferente, porque a venda do solar, por incrível que pareça, ela não acaba quando você instala. Ela só começa quando você instala. E isso a gente vem fazendo já isso há muito tempo. Então, quando a gente vem fazendo isso, identificando que a venda solar não acaba quando você instala, mas começa, nós começamos a perceber que existia uma relação diferente que precisava ser dada nesse conceito com esse cliente. E foi por conta dessa estrutura, de como a gente pensou o financiamento, de como a gente pensou essa relação, do que a gente quer para o futuro, de como capturar esse contrato e dizer com que esse cliente ele nunca mais nos largue, nem nós larguemos esse cliente, então precisava criar uma relação muito forte com isso. E aí foi por assim que a gente começou a criar essa estrutura, começamos a criar nossa carteira digital, nosso banco digital, então a gente já criou o nosso banco digital, então já existe lá o InSolipay, onde o cliente pode anualmente renovar o seu contrato, transformar isso em dinheiro, antecipando economias para valor presente, e isso ele podendo comprar em rede de parceiros. Isso nós começamos a fazer, e isso só esse ano, nessa rede de parceiros, de quase um conceito de cashback que o meu amigo citou, nós já colocamos no mercado de varejo hoje, esse ano mais de 2 milhões de reais, onde o cliente, parte da economia do cliente, a economia está sendo transformada em produtos. E isso aí já começou a criar essa relação onde o cliente está tendo, de fato, a tangibilização dessa economia de fato. Então foi um pouquinho disso, então foi por essas dores que nós identificamos aqui nos contratos, nessa relação de consumo, no que existe no mercado de GD, que nós começamos a tangibilizar isso de uma forma diferente para o nosso cliente e que a gente tem desenvolvido isso de forma recorrente, perene. Tem problema? Tem problema, porque cliente, eu digo o seguinte, tem dois tipos de clientes que você precisa ter muito cuidado quando for vender. É a dona de casa e o aposentado, porque esse cara tem tempo suficiente para reclamar. Então, esse cara você precisa ter muito cuidado quando for vender, e aí você precisa aumentar a atenção, tem que ter um time de pós-venda bem preparado, disponível ferramentas de tecnologia que vão dar sustentação para ele, e para esse cliente e para outros que possam estar atendendo. Então, é por conta um pouquinho dessas dores e dessas oportunidades que a gente precisava criar e fazer algo rápido. Foi rápido para construir isso? Não, demorou um pouquinho, mas está dando, pouco a pouco a gente está melhorando essa dinâmica. Então a gente vê que independente do mercado, né, independente do modelo de negócio, a dor é basicamente a mesma. Noel?
O nosso amigo Noel está falando aqui que nosso tempo está acabando. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de colocar, Liciane? Não, acabou? Acabou. Eu ia falar só um pouquinho, então, né? Sobre o que fez uma empresa pensar no pós-venda. Na verdade, já abri a empresa pensando nisso, porque quem é que gosta de lidar com a companhia aérea, né? Então, ninguém gosta. Então, tudo que você vive no dia a dia, você pensa que você não quer ser uma empresa que você quer vender isso para o cliente. Então, desde o começo, você já tem que pensar isso, tudo que vocês forem abrir, faz conta. O brasileiro gosta de ver dinheiro no bolso o tempo todo. O brasileiro não gosta de ver empresa. O dono de empresa brasileira gosta de ver dinheiro no bolso. Ele não olha o dinheiro da empresa. Pensem isso vocês também, que são pequenas empresas que estão crescendo. A partir do momento que você fizer conta, olhar o resultado, botar na conta o que custa o pós-venda, vocês vão ver que é mais barato do que vocês pensam. E o dinheiro não tem que estar no seu bolso. Muitas vezes o dinheiro tem que estar no seu cliente, senão você não tem retorno. Então é isso que me fez pensar muito no pós-venda. Pronto. Obrigado aos participantes e obrigado a todos vocês aí pela atenção e uma boa tarde.